Boa tarde, pessoal. Shalom, paz e bem. No decorrer desses dias, andei pensando em como a gente vai continuar a nossa reflexão sobre a questão das armas. Dentro do discurso religioso, como planejado, a gente vai ver a relação das armas no mundo rabínico, no judaísmo. Claro que no judaísmo até mesmo pré-rabínico, no decorrer da própria construção e evolução da teologia rabínica, até mesmo investigando algumas coisas do Talmud, até mesmo nos dias de hoje, porque o nosso enfoque aqui, apesar de ser reflexões e estudos de ordem teológica, filosófica, a gente busca não tornar algo que aparentemente seja algo de museu, algo só do passado. É claro que o museu e a coisa do passado é essencial para se compreender o que acontece hoje e até mesmo prever o que vai acontecer no futuro. É que essa questão do armamento gera muita polêmica. E até mesmo no campo teológico existem discursos que são bem variados. Por isso que a gente vai fazer uma investigação. Mas já buscando, a princípio, para ter uma honestidade intelectual, não fazer apologia. Eu sei que tem muito religioso que faz apologia a isso. Tanto é que a gente já conversou um pouquinho e eu já dei um- uma pequena uma pequena apresentação de que a gente vai ver isso até no mundo da psicanálise, porque que tantos homens são tarados por armas, porque isso fascina. Claro que tem tudo a ver também com uma questão machista, né? De um homem querer ser aquela coisa do valentão, dominador, herança de uma sociedade patriarcal mal resolvida. Não que a sociedade patriarcal seja ruim em si, tá? Mas as sequelas dela, que até hoje permeiam, com essa figura do machão, né? Do cara que resolve tudo. A gente tem que discutir um pouco isso, porque isso vira bandeira política e vira uma bandeira política fácil, né? Essa coisa do bandido bom, bandido morto, que é tão repetido, como se fossem papagaios, que, e claro que por uma limitação intelectual e até mesmo por falta de empatia humana, acredita que é mais fácil resolver assim. Claro que cada um consegue conceber na sua cabeça a capacidade intelectual que tem. Então, assim, quando pessoas dão uma receita de bolo muito simples, tome cuidado, tá? Porque a cabeça dessa pessoa ela não tá pensando muito. Então, assim, ela tá repetindo coisas muito prontas, né? E às vezes até por uma questão mal resolvida na parte do sentimento, de valores distorcidos, a pessoa já começa a colocar o bem no lugar do mal, o mal no lugar do bem, e tenta justificar o mal em nome do bem. Não é à toa que ao longo da história e até hoje, só você assistir os jornais da vida, você sempre vai ver uma notícia de pessoas fazendo algum tipo de algo maligno, algo ruim, ou até pequenas trapaças em nome de Deus. Desconfie muito. Essas figuras que se dizem cidadão de bem, toma muito cuidado, tá? Às vezes são as pessoas mais monstruosas que tem. Então,
ter uma noção clara, né, sobre a questão do armamento. Cada país tem a sua formatação jurídica. Alguns são mais maleáveis, outros menos maleáveis. E o ordenamento jurídico não é algo que também vá determinar o que vai acontecer em sociedade. Tem outros fatores, a questão cultural, a questão histórica, a questão religiosa, muitos fatores, tá? Porque, e aí que tá também um outro problema. As pessoas acham que o Brasil tendo uma formatação jurídica como a dos Estados Unidos, as coisas vão se resolver, porque aqui vai virar um verdadeiro velho oeste, todo mundo vai conseguir se proteger e vai virar um bang bang, e que só bandido vai morrer, né? Que a gente sabe que não, né? Outro dia um lixeiro morreu nas mãos de um homem de bem. Marido de delegada. Foram prender ele. Ele estava na academia. Logo de manhã matou o lixeiro. É só procurar aí na internet aí a reportagem, vocês vão achar. Simplesmente porque ele se irritou, o camarada, porque o caminhão de lixo estava atrapalhando a passagem da Vossa Excelência, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com as soluções muito rápidas e fáceis. Desconfiem, tá, pessoal? Principalmente quando a gente fala de sociedade, uma sociedade complexa como a nossa ainda, do Brasil, fica um negócio mais complicado. Mas vamos lá. Hoje a gente vai começar a ver a questão do armamento nas discussões rabínicas. Eu não vou entrar agora nesse assunto, porque daria para fazer outras aulas só para isso. Mas o próprio judaísmo, ele passa por, se quiser usar a palavra evolução, pode usar, mas ele acaba sofrendo o processo no decorrer histórico, e a figura do rabino, que hoje é a figura que tem maior autoridade moral, intelectual, espiritual, né, digamos assim, esse judaísmo rabínico que a gente tem hoje, a gente vai fazer um estudo, porque diferentemente do que a gente acha, a arma em si no judaísmo, ela não é totalmente proibida, só que assim, não existe nenhum tipo de incentivo para que as pessoas andem armadas, tá? E a gente vai dar até um enfoque aqui, numa figura aqui especial, na verdade duas, só que aí a gente vai estar falando em duas partes, que a ideia uma passagem histórica que tem até mesmo no Talmud, que é do Rabi Yohanan ben Zakkai. Naquela situação, o templo de Jerusalém está devastado, a cidade de Jerusalém está devastada. Um dos que provocaram toda aquela destruição de Jerusalém e a própria diáspora do povo judeu que aconteceu, né? Aconteceu de movimentos violentos dentro do próprio judaísmo, né? O próprio Jesus, o Yeshua HaMashiach, ele já sofria na própria pele esse dilema, porque existiam vários judeus que estavam esperando o Messias guerreiro, o Messias que ia fazer a libertação política das garras do Império Romano. Isso daí é totalmente compreensível também, tá, pessoal? Não é fácil você sofrer os abusos de um império. Só pegar ao longo da história, todos os povos que sofreram abusos por causa de impérios sofrem, assim. E o povo judeu sofria na mão dos romanos. Então,
Claro que existiam aqueles que não se conformavam com a situação e achavam que poderiam resolver por meio da luta armada. Existia a figura dos zelotes, existiam figuras dos sicários. Os sicários eram aqueles que portavam uma faca não pequena, tá? Uma sica, né? Que eles conseguiam camuflar muito bem e às vezes fazer ataques repentinos, pontuais. E até muitos teólogos, que daria também outro momento para fazer outros estudos sobre a figura de Judas Iscariotes. Porque alguns teólogos e exegetas entendem que Judas, a própria figura de Judas daria muitos vídeos aula, tá? Mas assim, uma das interpretações que se faz da figura de Judas é que ele estava esperando que Jesus fosse esse Messias guerreiro, que ia pegar em armas, ia bater de frente com o Império Romano, ia restabelecer o reino de Davi, né? Ainda mais sendo Jesus descendente de Davi, era a expectativa. Alguns teólogos acreditam que o Judas tinha essa esperança. A gente sabe que não era só isso, tá? A traição de Judas não foi apenas uma decepção. Aquela série que é muito interessante, The Chosen, mostra muito bem, e aí eu acho que fica a dica de toda vez que você assistir um filme bíblico, um seriado bíblico, alguma representação artística, né, da coisa bíblica, perceber tanto a intenção do roteirista, do diretor, e até mesmo com o trabalho do próprio do ator, né, do como ele lida e interpreta, e até, claro, obviamente recebendo orientações da direção, de como ele vai viver aquela personagem, né? O Judas no The Chosen, que eu percebo, ele vive naquele dilema de esperando o Messias guerreiro, né? A todo momento ele tem um feixe de esperança de que Jesus vai pegar em armas, vai começar a revolta e vai botar fogo no circo, né? E aí toda vez que ele vai percebendo pelos ensinamentos de Jesus que ele é o Messias da paz, e aí que muito cristão não consegue entender ao longo da história e até mesmo hoje. Infelizmente a gente vê um monte de católico farisaico e um monte de evangélico protestante farisaico que também tem uma tara por violência, que ele realmente também parece que fica esperando um Jesus, não um Jesus da misericórdia, mas um Jesus destruidor. Você vai falar, mas Heitor, no fim dos tempos não vai acontecer todo o ajuste final, né? Sim. O problema é quando você coloca a carroça na frente dos bois, né? Tem pessoas que já querem ter esse ajuste de contas agora. E não foi isso que Jesus de Nazaré ensinou. E a figura de Judas, pelo menos no que é retratado ali no The Chosen, mostra muito bem, né? Ele a todo momento com aquela expectativa do Messias guerreiro, do Messias da guerra. E ele vai se decepcionando a cada episódio que vai tendo a aparição do Judas, a participação do Judas. Vai aparecendo a decepção dele a cada momento, vai esgotando e dá no que dá, né? É interessante que o Judas
Parece até mesmo que a nossa aula está sendo do Judas, mas assim, o Judas não tinha só. É bom mostrar também esse outro lado. Esse outro lado, tá? O Judas ele não esperava só a questão da revolução política. Muito se sabe que ele era ladrão, tá? Depois vocês podem dar uma leitura no Evangelho de João. Lá mostra que ele passava a mão, né? Ele era como o responsável pela bolsa do dinheiro. O grupo de Jesus, ele, os discípulos e até mesmo as mulheres que acompanhavam eles como eles tinham aquela vida de ficar de um lugar para o outro, o Judas era o responsável, como se fosse um tesoureiro do grupo, né? No Evangelho de João, depois vocês podem estar conferindo, se eu não estiver errado, tá? Ele, pelo menos ali no Evangelho de João, é revelado que o Judas ele passava a mão numa coisinha ali, outra ali, então ele desviava um pouco do recurso. Na série The Chosen, eles tentam dar uma explicação unindo uma informação com a outra, mas aí é uma possibilidade que ali o pessoal da produção viu, que é casar a coisa do ele fazer o roubo, desvio de recursos financeiros com a questão de tentar patrocinar algum tipo de levante, né? Não sei, não é nada comprovado isso, tá, pessoal? São possibilidades, tá? Tem coisas na Bíblia que não dá possibilidades, tem coisas na Bíblia que dá possibilidades de entendimento. E a gente também sabe que no grupo de Jesus existia o Zelote, né? Existia um Simão que era Zelote. Então ele vinha dessa cultura bélica. Mas vamos lá. O rabinismo, de certa maneira, não condena o uso de arma, tá? Isso é um negócio até muito sério, vocês sabem, na situação de Israel hoje, o Estado de Israel, o Estado moderno. A questão do listamento no exército de Israel é um negócio muito sério, assim, né? Não é que nem aqui, geralmente, no Brasil, que é só fazer um juramento à bandeira e tal, né? Claro, são situações totalmente diferentes, né, pessoal? Mas dentro do judaísmo, não existe uma contrariedade ao uso de armas, mas culturalmente não é algo que é tão. Chega a ser, infelizmente, nos Estados Unidos e está se tornando muito no Brasil, essa coisa até um fetiche, né? Um fetiche quase sexual, né? Por essa questão de arma. Coisa que dentro do judaísmo não tem, tá? O que eu quero dizer é que, diferentemente do cristianismo, e eu falo cristianismo original, que seria o cristianismo católico, que a gente pode colocar os irmãos ortodoxos, que são das igrejas orientais, tanto da tradição siríaca, os próprios maronitas, com maior ou menor proximidade com o Papa, mas não vamos entrar muito agora na história da igreja, mas parece algumas vertentes dentro do protestantismo, eles começaram... que assim, vamos ser franco, por mais que o protestantismo ele surgiu na Europa com Lutero, com aquela aberração chamada Lutero, o protestantismo hoje ele é muito norte-americano. Muito. Muito. Essas pragas que surgiram no século passado, como teologia da prosperidade, e hoje está infectando a política, porque existe a teologia do domínio, dentro de várias igrejas, não todas, mas dentro de várias igrejas. Essa coisa da arma voltou
a mexer muito com o imaginário, assim, de alguns homens, ou até de algumas mulheres que às vezes são responsáveis por criar machistas e incentivar machistas, entendeu? Mas depois a gente vai ver isso direitinho na psicanálise, por que que essas pessoas elas são tão mal resolvidas, tá? Mas vamos lá. O povo de Israel está caindo aos pedaços na Terra Santa. O Império Romano se cansou de tantas revoltas por parte dos zelotes, por parte dos sicários. E você sabe, o Império, ele gosta do território que ele domina até ele conseguir tirar até a última gota, né, da exploração que ele faz. Só que ali eu acho que estava tendo tanta dor de cabeça, não é à toa que Pôncio Pilatos teve até um final muito, muito triste, né? Porque o Pilatos, se você pegar a situação que ele se encontrou no julgamento de Jesus, mostrava muito bem esse dilema que Pilatos vivia. E eu não tô querendo passar pano pro Pilatos não, tá? Porque de um lado ele era pressionado pela elite religiosa, que dava as cartas, o Sinédrio, com o sumo sacerdote, os saduceus, boa parte dos fariseus. Por outro lado, ele não via razão de condenar Jesus. Só que ainda do outro lado, existia uma preocupação tremenda do Pilatos, que o próprio imperador não estava mais com paciência com ele. Então, toda aquela Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão que acontece, que é a última entrada de Jesus em Jerusalém, que ele entra no Domingo de Ramos. E todo ano tem a celebração da missa do Domingo de Ramos, que é a entrada de Jesus em Jerusalém, Rosana nas alturas, o filho de Davi. Naquela semana fatídica, Jesus estava causando toda aquela preocupação. Jerusalém estava lotada de peregrinos. E o Pilatos naquela situação. E eu com medo daquele negócio estourar como se fosse uma panela de pressão com o pino entupido. Ele, mesmo pressionado, ele preferiu mandar condenar Jesus por pressão dos próprios religiosos. Aí fica a dica, tá? Religioso. Cuidado para não se tornar um Caifás, tá? Esse é o grande medo que todo religioso deveria ter. Mas Pilatos, ele, naquela situação, com medo de uma revolta armada, que até mesmo depois acontece, tá, pessoal? E o próprio Jerusalém acaba. Mas aonde eu quero chegar? Um general, isso pós-Jesus, tá? Um general encontra um rabino. E esse general futuramente seria o imperador Vespasiano. E esse rabino tem muito a nos ensinar. Principalmente alguns políticos, tá? Que preferem gastar com a polícia, mas não gostam de gastar com a educação. Esse rabino, Ben Zakkai, ele encontra o general e ele diz o seguinte: e agora, rabino? Aqui com as minhas palavras, tá? E agora, rabino? O que vocês farão? O rabino Ben Zakkai diz: vocês podem destruir muros e o templo, mas não nossa dedicação ao estudo. Pessoal, o povo judaico é conhecido como o povo do livro.
No Alcorão, os muçulmanos gostam de se referir os judeus ao povo do livro. E historicamente os judeus são o povo do livro porque eles trouxeram os livros mais importantes para a história da humanidade, mas é porque eles são dedicados ao estudo. Eu sei que não é da cultura do brasileiro ler, né? O brasileiro é muito preguiçoso pela leitura. Também não vou entrar aqui os fatores que levam a isso, tá? Mas na nossa cultura é muito judiada essa coisa do livro, né? Não é à toa que a gente tem políticos que preferem gastar, investir, exaltar policiais. Não que o policial não deva ser valorizado, tá? Mas a educação é como se fosse tratado como se fosse uma borda de privada, né? Veja a própria figura do professor. Eu falo isso com experiência própria. Muitos pais de aluno não valorizam o professor. Vários alunos não valorizam o professor. Políticos não valorizam o professor. Muitos pastores e padres falam besteiras sobre professores. Infelizmente no Brasil existe uma certa alergia à educação. As pessoas se tornaram hoje, você vê em redes sociais, especialistas de internet, né? E as pessoas são especialistas no link do site que ela viu, que ela pegou, que ela ouviu dizer, ou quando não tem aqueles mestres do grupo de WhatsApp. Esses são fenomenais, né? E livro? Eu sei que o processo da leitura do livro, e eu falo de experiência própria porque eu não sou uma pessoa que desde pequena eu lia pra caramba, entendeu? O processo de leitura, primeiro de tudo, fica aí uma dica. Procure um assunto que cause muita curiosidade em você. Depois você tem que criar uma certa disciplina, mas a partir do momento em que você... Só que esse processo demora um tempo. Você começa a perceber que você está agregando conhecimento e aquilo está somando na sua vida, não só na questão intelectual, mas no modo de agir. Primeiro de tudo, você vai começar a não ficar tão arrogante intelectualmente. Porque você lê. Você começa a ter a sensação de que você não sabe quase nada, mano. O inverso acontece com quem lê pouco. Parece que ele já sabe tudo. E no Brasil, como é sempre muito maltratado o assunto educação, parece que sempre se gasta muito com educação. Parece que professor ganha bem pra caramba, né? Nossa, como eu lembro, cara. Numa escola que eu trabalhei, o estacionamento ficava dentro da escola mesmo, sabe? E vários alunos às vezes falavam pra mim: nossa, professor, aquela professora, hein? Tacarrão, hein? Mano, às vezes eu tinha que conversar. Tipo, claro, tem aluno que dá pra conversar, tem aluno que não, né? Mas assim, você tem que explicar, mano. Essa professora aí, mano, ela. Né? Agora que ela tá nessa escola, à tarde ela vai pra outra escola, mano. E tem professor que à noite vai pra outra escola. Tem 2, 3 cargos. E assim, falando ainda da figura feminina, pior, né? Porque professora, ela se mata na escola ganhando uma merreca. E qual que é o senso comum? Nossa, ganha pra caramba, né? O professor ganha pra caramba, né? No final da história é isso mesmo, tá? E ainda por cima, cara, além de trabalhar em outra escola, ainda tem que cuidar da casa, porque tem marido que não ajuda nem um pouco a mulher, e tem que cuidar do filho. Só que na cabeça do pessoal, o professor ganha... Na verdade, o professor nem trabalha, ele dá aula, né? Mas então, a educação é muito maltratada.
É um país que não gosta de livro. Não gosta, gente. Não gosta. E eu tava vendo um fenômeno também, sem querer fugir muito do assunto. As pessoas já não estão tendo nem paciência pra assistir vídeo. Por isso que esses vídeos de 2 minutos, 1 minuto, eles estão fazendo muito mais sucesso, porque exige muito menos energia mental, né? Então é melhor ficar assistindo aqueles vídeos curtos do que um vídeo de 20 minutos. Gente, toma cuidado, porque o cérebro, ele tem esse lance de você ficar com preguiça. Então, é que nem a gente, se a gente faz pouco exercício físico, a gente vai ficando cada vez mais preguiçoso. Só que quanto mais exercício físico a gente fizer, quem é médico aí, vocês podem procurar um médico, ele vai falar que a gente até se vicia com exercício físico. Tem gente que é viciada mesmo em exercício físico, porque libera até substância de prazer e tal. E o lance... Desculpa. O lance do pensamento é a mesma coisa, mano. Se você não põe o cérebro pra funcionar, se você não lê, você vai ficando preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Então, leia livros. Porque o Rabbi Yohanan Ben Zakkai disse isso para o general, o futuro Vespasiano imperador. Olha que impacto. Onde há livros, não há armas. É um tapa na cara, foi um tapa na cara e será um tapa na cara no futuro. Por quê, gente? O Império Romano, a maior potência econômica, militar da época, caiu. Os rabinos, os livros dos rabinos, a sinagoga estão de pé até hoje. Cadê o Império Romano? Estão percebendo? Ah, não me venha com aquela babaquice. Ah, então se um ladrão vir te roubar, você vai se defender com o livro? Quero ver você segurar, malandro. Tá, mas eu estando armado também nada garante que eu vou conseguir me proteger. A questão não é essa. A questão de projeto de humanidade é com livro, não é com arma. Império cai. Qualquer império cai. O povo judeu é prova disso. Quantos impérios o povo judeu viu? Viu a grande civilização na Mesopotâmia, viu o grande Egito, viu os assírios, a Babilônia, os persas, o Império Romano, Império Turco Otomano, vários cruzados indo para lá e para cá, vários reinos islâmicos, nazismo, União Soviética e os rabinos estão aí. Os livros dos rabinos estão aí. Todo o resto virou artigo de museu. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com resposta fácil, né? Vamos investir na segurança. E numa segurança meia boca, né? Porque os caras também, se a gente achar que, não, investe em segurança, vai ter segurança, nem isso os caras têm competência pra fazer. Você se sente seguro? Não, né? Seja sincero. Agora, você não investe em livro, mano? Livro aqui é no sentido todo simbólico, tá? Não é só comprar livros, porque teve uma época também, como professor, chegava um monte de livro. Sabe aqueles acordos bem malandros que às vezes
Alguém dentro de um governo faz com uma editora e os caras fazem aquele cambalacho. Pode ter também um monte de livro, mas se você não valorizar professor, não valorizar a estrutura para o professor trabalhar, e até mesmo a coisa da seriedade da instituição, não vai adiantar nada, mas se pessoas e sociedade não valorizam o livro, ou se valorizam, coloca ali na terceira posição, colocando outras coisas na frente, não vai subsistir não. O povo judeu é a prova disso. Onde há livros, não há armas. Lembra do Rabino. Então a gente tem que começar a refletir que tipo de sociedade que a gente quer. Daqueles tarados texanos, confederados, que amam armas e vão matando quem não gosta. E mata até mesmo aquele político que fazia incentivo ao uso de arma. Você vê que ironia do destino, né? Não que eu ache legal e nem acho bonito ficar comemorando a morte de ninguém, tá, pessoal? Seja quem for. Mas você vê, né? É bem aquela coisa, você ficar semeando arma na sociedade, você vai colher tiro, mano. Não tem outro papo. É simples assim. Não é mais cidadão de bem, pode andar armado. Cara, quem vai dizer que é cidadão de bem, mano? O marido da delegada que matou o lixeiro? Alguém falaria que ele não é cidadão de bem? Morando aqui em São Paulo agora, cara, eu reparo muito bem, mano. Como as pessoas são intolerantes no trânsito, né? Até aquelas pessoas que são provavelmente uma boa pessoa, sei lá, entre aspas. Ela pode se transformar num demônio no volante, cara. Porque toda situação de trânsito numa cidade como essa, somos humanos, somos feitos de carne e osso. Então, às vezes, a pessoa num dia ruim, num momento desequilibrado, se ela tá armada, ela faz, desculpa o termo, ela faz cagada. Por isso que essa coisa de querer semear arma, achando que vai resultar mais segurança, é uma bobagem sem tamanho. Mas quando a gente chegar na aula sobre mais especificamente Freud, a gente vai falar um pouco sobre essa tara que as pessoas têm, né, por arma. Coisas bem mal resolvidas, tá? Às vezes até em partes sexuais, mas vamos voltar aqui pro Rabino. Não se esqueça, fica essa lição para hoje. Onde há livros, não há armas, disse o Rabino ao futuro imperador Vespasiano. Na próxima aula eu vou querer abordar com vocês o movimento rabínico atual. É um movimento e a figura acho que mais conhecida, vocês podem até procurar na internet, é o Rabino Israel David Vines. Ele é um judeu ortodoxo lá dos Estados Unidos. É bem polêmico e ele acaba sendo uma posição até minoritária, tá? Porque ele é contra o Estado de Israel, o modo como foi estabelecido, ele acha que não há necessidade. Ele representa o movimento Neturei Karta. Depois vocês procuram, Neturei Karta em aramaico. Grande língua, hein? Eu preciso urgentemente aprender o aramaico. Uma parte da Bíblia foi escrita em aramaico, tá, pessoal? Um dia a gente vai falar um pouco mais sobre escrituras sagradas. Guardiões da cidade. Esse rabino, ele é um defensor, assim, dos palestinos. E a gente sabe muito bem, cara, que é covardia, né? O que estava acontecendo, está acontecendo com a faixa de Gaza. A gente não pode dizer que o atentado terrorista do Hamas é justificativa para toda essa covardia que Netanyahu está causando àquela população, né? Eu nem vou trazer
Posso até um dia trazer aqui questão de números, né? De quantas crianças e mulheres morrendo. Claro, sempre tem aquelas desculpas de advogado de porta de cadeia, né? Ah, mas eles colocam eles como escudo humano, sabe? É uma coisa que já tá fora da lógica, achar que também isso é o motivo de um monte de inocente morrendo. Não, mas não vamos entrar agora. Mas o impressionante do grande rabino Israel David Vines é que ele também é contra a questão da arma. Tá, pessoal? Ele é um pacifista rabínico. Claro que toma bordoada pra caramba. Todo pacifista toma bordoada, cara. Não adianta. Ou ele é taxado de um cara que não vai resolver nada, um cara muito cabeça na lua, fora da realidade. Mas aí o príncipe da paz, Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, nunca desistiu da paz. Vamos entender um pouco, tá? A palavrinha shalom também. Obviamente a gente traduz como paz, só que não é apenas paz, tá? Só que vou deixar aqui para a próxima aula para a gente continuar conversando uma passagem do profeta Isaías. É uma profecia messiânica, obviamente relacionada a Jesus, que se torna um bálsamo, um colírio, um refresco para todos os pacifistas, tá? Lá em Isaías diz: e transformarão suas espadas em arados, e suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Jesus, ele representa isso, né? Ah, mas e o catolicismo? O que pensa sobre isso? Eu não vou entrar muito no mundo protestante evangélico, tá? Vou ficar mais na minha praia. A gente vai trazer aqui o que o catecismo diz. Ah, mas né, de nenhum jeito eu posso usar arma. Existem casos bem específicos, tá? Agressões de um país contra o outro. Para legítima defesa, sim, mas isso não quer dizer que você tem que andar como se fosse um cowboy num filme de Velho Oeste, preparado para apertar o gatilho pro primeiro. Não é isso. Primeiro de tudo, gente, se você investir na saúde mental da sociedade, se você investir na polícia, sim, não para ser uma polícia que sai matando pobre, porque assim, né? O pessoal fala, bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto quando é pobre e os afrodescendentes, né? Rico ninguém... não, aí a gente prende numa cela de luxo e tal. Mas se você investir numa sociedade bem educada, numa polícia que não seja corrupta, que não seja uma polícia com aquela escola acadêmica de querer ser o valentão justiceiro, mas um cara que é um serviçal da lei, né? Como todo funcionário público é um servidor público, né? Não tem por que você armar a população. Isso vai contra a ideia do próprio Jesus. E a própria igreja não incentiva armamento. A igreja que eu falo, a igreja de Jesus Cristo, que vem da sucessão apostólica do Papa, ela não incentiva isso. Claro, tem que ter uma força policial, obviamente. Mas as pessoas, às vezes, elas não tentam atacar a raiz do problema, só querem tentar resolver a sequela.
Aí fica complicado, né? Você só quer limpar a sujeira. Não é mais fácil não sujar, né? Mas aí a gente vai estar conversando direitinho, tá? Posicionamentos até. E é incrível de algumas figuras do mundo católico, posicionamento de grandes doutores ou grandes santos, ou doutores e santos, o próprio catecismo, tá? E depois, às vezes, a gente vai fazer um estudo até dentro do mundo da sociologia, da psicanálise, sobre essa questão das armas, ok? Dá um joinha, comenta, porque o mecanismo do Instagram precisa para turbinar aí, fermentar o vídeo para ficar correndo por aí, entendeu? Espero estar contribuindo, tá, pessoal? E ó, comigo, já desde sempre eu falo para aluno meu, tá? Tem liberdade total, quer escrever no comentário, se quer ver alguma coisa sobre algum outro tema. Claro, tá, pessoal? Aqui o meu espaço é mais para reflexões, ensinos teológicos, filosóficos. Mas se tem alguma coisa dentro dessa área que você quer que eu abordo aqui, às vezes eu consigo até fazer em um vídeo, ou dois, ou três, depende da complexidade. Se você também quer vídeos mais curtinhos, eu tô planejando videozinhos mais curtinhos, tá? Porque não é todo mundo que tem paciência de ficar me ouvindo por quase 50 minutos. Então, também estou planejando fazer videozinhos curtinhos, tá bom? Mas curte, compartilha, espalha essa bagaça aí, beleza? Valeu, fica com o Eterno. Obrigado. Valeu.